Olá, tudo bem? O meu nome é Ana Helena e eu participei da imersão da Elaine no último final de semana, imersão Kainos, e foi algo incrível. A minha participação foi virtual, eu não pude estar presente e alguns dias atrás eu havia orado ao Senhor e dito ao Senhor que eu gostaria muito de participar, mas eu não conseguiria estar lá com ela. E aí ela me mandou mensagem me fazendo convite para participar online e eu me senti muito honrada, muito lisonjeada mesmo, porque a Elaine é uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho já há bastante tempo e que eu vejo a mão do Senhor sobre a vida dela. Eu tive uma experiência em um dos momentos de oração, ela nos dirigiu, durante esse momento de oração. E desde 2023, eu tenho sempre uma experiência com o Senhor Jesus, aonde Ele me leva em uma praia. E nessa praia tem um mar muito calmo e tranquilo e eu estou sempre dentro deste mar. E nesse dia não foi diferente. Não é uma visão simplesmente. Eu estava naquele lugar. Eu fui levada para aquele lugar. E eu estava boiando naquelas águas e o Senhor Jesus estava ao meu lado. E Ele disse assim para mim: relaxa, filha, descansa. Sinta a paz da minha presença. Então Ele pegou com a mão direita dele, Ele afundou o meu corpo naquelas águas. A hora que Ele me afundou naquelas águas, já não era mais eu ali. Era o Senhor Jesus em mim e eu nele. Era como se nós tivéssemos nos tornado um só. A imagem que eu vi era de nós dois juntos. Como se Ele estivesse atrás de mim, mas dentro de mim, e o meu corpo menor um pouco mais à frente dele. Mas o nosso corpo estava grudado. Era como se nós fôssemos um só. E eu entendi que o Senhor estava me chamando para isso. Me fazendo esse convite tão lindo de sermos um só. E aí eu comecei a orar em línguas, só que ao mesmo tempo eu estava escutando uma outra voz em línguas. E eu continuei orando em línguas e a voz que eu estava escutando, eu comecei a escrever aquelas palavras. Eu não sabia o que elas significavam, mas eu escrevi todas elas aqui no meu caderninho de orações e de experiências com Deus. E depois que acabou a imersão, eu estava muito impactada, mas eu ainda não tinha visto a tradução dessas palavras. E eu fui procurar a tradução dessas palavras. E essas palavras que eu escrevi são palavras em hebraico. E eu consegui encontrar a tradução dessas palavras e diz assim: eu vejo a liberdade na luz divina, canto o retorno da Trindade com amor. A luz ecoa e ela toca como cânticos. A mudança da mente, a libertação da mente virá através desses cânticos. Cante o caminho da liberdade. Desse lugar se ouve um novo cântico, nesse lugar de liberdade, pureza que liberta. A lamparina canta em meio a lágrimas. E isso me impactou muito, porque eu tenho uma loja que se chama Lamparina e eu precisei fechar essa loja. E eu entendi que na verdade o Senhor estava me chamando para vestir as mulheres não com roupas físicas, mas para vestir as mulheres de coragem e dignidade, que é o que está em Provérbios 31. E eu tenho buscado com muita ansiedade esse lugar, para ser um instrumento mesmo nas mãos dele, para ser ele aqui para essas mulheres que precisam ser revestidas de coragem e dignidade. E no final dessas línguas ele disse assim: Lefatané, que significa assim: abra-se alma, abra-se ouvido, Eu entendi que foi uma direção do Espírito Santo para que a nossa alma fosse rasgada e aberta para a presença dele. E é assim que eu me sinto agora. O Senhor nos chama para viver essa liberdade nele. E eu sou muito grata a Deus. E eu peço muito ao Senhor, porque eu quero muito compartilhar com as pessoas tudo que Ele tem me dado, porque eu sei que não é só para mim. E eu não quero que seja só para mim. Eu quero agradecer você, Elaine, pela oportunidade. Você falou para mim no sábado que o Senhor queria me encontrar nesse lugar secreto, que eu não estava sabendo chegar nesse lugar. Mas na imersão eu descobri esse caminho do secreto. Eu descobri que eu e Ele somos um só. E eu quero viver essa vida com Ele, essa vida abundante, de liberdade na presença do Espírito Santo de Deus.